Oi, gente! Bom, estamos aqui de novo para contar um pouquinho de quem sou eu. Quem é o Jordan que está falando para vocês, que está sendo ousado, né, de achar que alguém vai assistir tudo isso, mas o foco principal, como eu falei no outro vídeo, é deixar como se fossem cartas virtuais para o meu neto, né? Então vamos lá. Hoje eu tenho 57 anos. Em junho eu faço 58. Eu faço aniversário no dia 12 de junho. Bom, assim eu pensava até os meus 20 e poucos anos. Porque quando eu tinha uns 28 anos, o meu avô faleceu. E surgiu uma história muito por alto, eu já tinha 28 anos, de que ele seria o meu pai biológico. E aí eu fui tirar satisfação, não é bem a palavra, mas eu fui tentar saber a verdade com a minha mãe. E aí eu falei para ela que ia procurar saber sobre essa história e ia na cidade de Itaperuna, que é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, aonde consta na minha certidão de nascimento que eu nasci no Hospital São José do Havaí, no dia 12 de junho de 1967. E eu ia lá procurar saber as origens, né? Porque disseram que eu tinha um irmão gêmeo, e aí eu ia procurar saber se naquele dia, naquela data, tinha nascido um casal de gêmeos, parará, parará, parará. E aí nisso, ela discutiu comigo, falou que eu estava manchando a imagem do pai dela, e me revelou que a minha data de nascimento tinha sido trocada, por questões que eu vou contar para vocês ainda mais adiante, porque a história é longa, né? São 57 anos de vida, então tem muita história para contar e algumas delas vão parecer surreal, assim, histórias de ficção, mas não é. É o que eu vivi realmente. E ela me disse que, na realidade, eu nasci no dia 29 de maio. Então a minha data é 12 de junho, porque está na minha certidão e foi assim que eu me conheci, né, a vida inteira. Mas na realidade foi 29 de maio. Eu não me acostumo com 29 de maio, como eu não me acostumo com muita coisa, e continuo mantendo aquilo que eu sempre fiz da forma que eu sempre fiz. E aí a gente deixa 12 de junho. Bom, eu nasci em 12 de junho de 1967, né, Hospital São José do Havaí, Itaperuna, é o que consta na minha certidão de nascimento. Mas eu sempre fui uma criança, digamos, diferente. Bastante diferente. E eu achava que essa diferença era por inúmeras razões, menos pela razão que eu só tomei conhecimento quando eu estava prestes a completar 50 anos, que foi em 2016. E aí, essa história que veio à tona em 2016 me fez compreender. Eu sempre falo que não justifica, mas explica muita coisa que eu passei quando mais novo, quando criança, na adolescência, porque na realidade foram uma série de violências provocadas por uma mentira, lá no início da minha história. Aos mais novos, vamos lembrar que, ou informar, né? Os mais velhos a gente lembra, aos mais novos a gente informa, que em 1967, ano que eu nasci, as mulheres não tinham direito a praticamente nada. Quando ela ainda era solteira, era o pai que determinava se ela podia estudar, se ela podia trabalhar, com quem ela ia casar, enfim, ele determinava todos os rumos da vida de uma mulher. Na ausência do pai, seria o irmão mais velho que faria. Na ausência do pai e do irmão, seria algum outro macho alfa da família, e se ela fosse casada, seria o marido. Isso perdurou até a Constituição de 1988. Só deixou de existir esse pátrio poder sobre a mulher com a Constituição de 1988. E só entrou na Constituinte de 1988 porque houve uma luta muito grande das mulheres para que elas fossem ouvidas e vistas. Então, assim, era muito complicado uma mulher não seguir as determinações do pai, por exemplo, do patriarca da família. E aí falando especificamente do que aconteceu com a minha mãe.
né? Ou da pessoa que eu conheci como mãe. Quando eu nasci, eu fui dado para esta mulher que eu conheci como mãe a vida inteira, que na realidade era minha irmã. O patriarca da família, o homem que eu conheci a vida inteira como avô, teve um filho fora do casamento. E para não haver um escândalo na família, que naquela época era uma família de classe média alta, né, tinha um nome a zelar, a família de bons costumes, valores éticos, retos, cristãos, tudo que a gente conhece. E ele teve um filho fora do casamento e trouxe esse filho para dentro da família, fazendo com que a filha mais nova, aliás, a filha do meio, que era recém-casada e não morava na mesma cidade, me registrasse como sendo filho dela. Lembrando também que até 1988, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã, filhos fora do casamento não tinham direito à família, não tinham direito a sobrenome, não tinham direito a serem reconhecidos como filhos e nem de pleitear isso na justiça. Eram filhos bastardos e pronto. Então isso só mudou com a Constituição e depois alguns outros direitos de proteção à criança e ao adolescente só vieram em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então a minha vida ela começa nesta mentira. E pasmem que eu só fui descobrir isso com 50 anos, quando todos da família já tinham falecido e a gente teve aqui no Rio de Janeiro a primeira Olimpíada e uma tia, né, uma pessoa que eu amo muito, mora em Minas Gerais, ela veio para o Rio para assistir alguns jogos da Olimpíada. E eu sou escritor, eu já tinha lançado o meu primeiro livro na época, publicado o meu primeiro livro, e ela nunca tinha lido. Quando ela leu o meu primeiro livro, eu cheguei em casa e ela estava com cara de quem tinha chorado muito. Eu fui perguntar para ela o que estava acontecendo, por que ela estava chorando, e ela falou para mim, olha, eu li o seu livro. E nesse meu primeiro livro eu falo sobre tudo que eu passei na infância, o que eu passei na minha adolescência, que foram muitas violências. Eu tive internado em manicômio, eu vivi em situação de rua, enfim, 1000 coisas aconteceram e eu consegui superar todas elas, né? E a gente vai falar muito mais sobre isso mais à frente. Mas ela, quando leu, falou para mim assim, a gente não sabia, não tinha ideia do que você estava passando por aqui. Primeiro, a última vez que ela me viu, eu tinha 15 anos de idade. Eu estava prestes a fazer 50, e esses anos todos, né, quase 35 anos depois, ninguém sabia de notícia nenhuma, ninguém soube nada do que aconteceu, mas também não procuraram saber, vamos ser sinceros, né? Mas enfim, passou. E aí ela, depois de ler, virou para mim e falou assim, olha, eu preciso te contar uma verdade. E aí eu olhei e falei assim, ai meu Deus do céu, que mais verdades eu tenho para saber aos quase 50 anos? Mas vamos lá, diga. E aí ela me contou essa história. Que na realidade o homem que eu conheci como avô a minha vida inteira é o meu pai biológico. A mulher que eu conheci como mãe é minha irmã. Eu seria o quarto filho da família, o caçula. Tinha uma outra tia entre nós dois, né? Uma outra irmã, a Sandra. Depois vinha a minha mãe, Eli, e a mais velha que se chamava Edir. O meu pai, avô, era o Adalberto. A esposa dele era Maria Mercedes, e eu não tenho problema nenhum em falar o nome de todos eles, porque todos já estão mortos, e essa é a minha história, e quem quiser brigar comigo, que invente outro motivo. Né? Mas eu acho que depois de tudo que aconteceu, de tudo que fizeram comigo, eu tenho o direito de contar essa história sem filtro. E aí quando ela me conta isso, eu primeiro tive que ter um trabalho tremendo para recolocar as pessoas nos seus devidos lugares. Né? E aí eu me dei conta de que a mulher que eu conheci como mãe na realidade era minha irmã, o avô era pai, as tias eram irmãs, o meu pai, que eu conheci como pai a vida inteira, ele não só era meu padrasto, se eu fosse só adotado, mas ele também era meu cunhado, e essa foi a parte mais difícil de recolocação dessas pessoas.
Eu já tinha um filho na época, e aí o filho não era mais neto, era sobrinho, né? E os meus irmãos, que na época minha irmã ainda era viva, ela faleceu na Covid, a minha irmã mais nova, não são meus irmãos. Na realidade, são meus sobrinhos. Então, por que eu estou contando isso para vocês? É só para vocês terem uma ideia do quanto a gente ainda tem para conversar. De quantos desafios eu tive que vencer, de alguma maneira, com alguma estratégia, para manter a saúde mental, para manter a saúde física, né? O que eu fiz para conseguir passar por tudo isso e chegar até o dia de hoje. Então, assim, esse é só um pedacinho do que eu tenho para contar para vocês. Eu venho desta família completamente disfuncional e me torno quem eu sou hoje, aos 57 anos. Eu sou autor de 4 livros já publicados, tenho participações nas Bienais do Rio, de Minas Gerais, de São Paulo. Sou palestrante, vocês devem ver meu nome aí em algum lugar. Em alguns lugares meu nome vai estar como Jordan Lessa, que é o meu nome enquanto palestrante, mas aqui eu quis usar o meu segundo sobrenome, Jordan Faria, que é o sobrenome da família toda, né? Porque como é um canal que eu quero falar verdades, eu quero tratar sem filtro, eu quero de alguma maneira usar toda a minha história, toda a minha vivência, todas as estratégias que eu usei, tudo que eu usei para me manter vivo, de pé, saudável, íntegro, equilibrado, dentro do possível, para ajudar as pessoas que podem estar me assistindo, que podem estar passando por algum problema muito difícil e de alguma maneira dizer para elas que não é fácil, mas é possível. Também não quero dizer que porque eu fiz você vai fazer, que cada história é uma história, cada pessoa sente de uma forma. Mas se de alguma maneira eu puder deixar um legado, que é o que eu falo em todos os meus vídeos, não só para o meu neto, que eu espero que um dia me assista, mas para o mundo inteiro. E a gente vai falando mais disso nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.